ideias e novos caminhos para o estado do Rio. Está no ar o podcast Pensa Rio, da Casa Firjan. Olá, bem-vindos ao Pensa Rio. Eu sou Júlia Zardo, gerente de ambientes de inovação da Firjan, e apresento esse podcast quinzenal, às quintas-feiras, com debates entre academia, sociedade civil, empresários e governo, para que possamos propor ideias e novos caminhos para o desenvolvimento do Rio. Na condução das nossas conversas está sempre aqui comigo José Luiz Alqueires, presidente do Conselho Estratégico da Casa Firjan, que nos acompanha na curadoria dos convidados e na discussão sobre todos os assuntos tratados. Hoje, vamos falar sobre empreendedorismo por necessidade e os obstáculos dos pequenos negócios nesse cenário. E para isso, a gente trouxe aqui o Leonardo José, que é gerente de empreendedorismo do CIEDES. O CIEDES, para quem não conhece, é um Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável, que já atua no Brasil há mais de 20 anos, promovendo soluções sociais com foco em geração de renda, saúde, educação, por todo o Brasil. E Andréa Carvalho, que é cofundadora da empresa Papel Semente e é também embaixadora da Rede Mulher Empreendedora. O Leonardo e a Andréia hoje vão aqui juntos falar sobre as principais dores de quem empreende por necessidade no Brasil e trazer a experiência, de um lado, de quem apoia o desenvolvimento de pequenos negócios e do outro, de quem já empreendeu, passou por todas as fases, de consolidação de um negócio e hoje ajuda a fortalecer a caminhada de diversas mulheres aí nessa jornada. Então, para a gente começar a conversa de hoje, acho que vale esclarecer o conceito de empreendedorismo por necessidade e o seu oposto, que é o empreendedorismo por oportunidade. Então, os negócios por necessidade são aqueles em que o empreendedor decide investir porque a situação onde ele estava não estava boa e levou ele a isso. Ou seja, são negócios criados por aquele profissional que estava desempregado, que estava com dificuldade de recolocação profissional e encontrou no empreendedorismo uma forma de obter mais renda e melhorar a sua situação financeira. E essa é a situação de milhares de brasileiros hoje. Já os negócios por oportunidade ocorrem quando o empreendedor identifica uma lacuna no mercado, uma oportunidade, algum desejo da sociedade, decide criar um produto ou um serviço e oferecer soluções, em geral, inovadoras para essa oportunidade. Então, a primeira pergunta aqui que a gente faz hoje é para o Alqueires. E, Alqueires, tem um dado interessante aqui que a gente buscou, que foi uma pesquisa do Sebrae, divulgada no ano passado, em 2021, que mostra que 1 em cada 2 empreendedores ainda abre negócio por necessidade no Brasil. Como é que é esse contexto, O que o empreendedor encontra quando ele pensa em abrir um negócio no Brasil? Não é uma situação fácil, hoje. Conta aí pra gente. Não é nada fácil, porque nós estamos vivendo os estertores de um modelo de desenvolvimento baseado numa determinada organização da produção em que e que se notabilizava, em geral, por um conceito de escala. Quanto maior a escala, melhor, mais econômico. Quanto maior a escala, melhor você junta pessoas, treina empregados, desenvolve, divide as tarefas. E esse modelo se mostrou, nessa virada do século XX para o século XXI, totalmente não mais condizente com o desenvolvimento tecnológico, científico, tecnológico e mesmo social. Hoje a gente fala do trabalho à distância, da digitalização, da automação, se formos nos fixar em métodos produtivos. Se a gente for pensar
a que isso deve responder do ponto de vista social, a gente tem que pensar que o empreendedor ele tem que ser sustentável. A história do empreendedorismo mundial foi uma história de devastação da natureza. A partir da Revolução Industrial, os empreendedores destruíram, literalmente, as condições de sustentabilidade do planeta. Isso dá uma oportunidade, para usar a sua linguagem, para mesmo aquele que empreende por necessidade, veja na atividade de restauração da natureza ou de condições mais naturais uma oportunidade para ele, não é, ocupar o seu espaço. Então, fazendo esse jogo de palavras e pensando num velho dístico, que a necessidade é a mestra da vida, eu acho que nós estamos num momento que, tanto nas grandes cidades, quanto em vastas áreas do interior do país, nós temos fantásticas oportunidades para a criatividade e para a inovação. Nós temos hoje aqui duas pessoas que estão extremamente ligadas a esse tema, inclusive com relevantes experiências e sucessos de campo, que são o Leonardo e a Andréia. Eu tenho algumas perguntinhas, mas eu até gostaria antes que a Andréia talvez começasse contando a história do projeto pessoal dela. Depois ela fala das atividades de liderança. Isso, o que é bonito é que é uma atividade de liderança que nasce em cima de uma praxis, em cima de uma prática, de uma vivência e de um sucesso que nós todos torcemos para que se multiplique. E o exemplo vale mais que 1000 palavras, Andréia. Conta aí o seu exemplo. Obrigada, boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui, poder compartilhar um pouquinho da nossa história, nossa trajetória e das coisas que a gente acredita. Bom, nessa questão do empreendedorismo, eu posso também aí compartilhar um pouquinho que quando eu comecei a empreender, né, que já se vai aí uns poucos anos atrás, eu comecei empreendendo por necessidade. Eu era mãe solo, fiquei mãe solo, então eu tinha que pagar minhas contas, né? O que acontece com muita gente hoje. Então eu comecei a fazer, usando uma aptidão que eu tinha, uma habilidade que era cozinhar, que eu sempre gostei de cozinhar, eu fazia comida para fora para poder ganhar um dinheiro e pagar as minhas contas. Então eu começo até minha história empreendedora, empreendendo por necessidade. E assim, fui empreendedora a vida inteira, tá? Não trabalhei em nenhuma corporação, depois disso sempre fui tendo meus próprios negócios e com o tempo amadurecendo. E há um tempo atrás, eu morava em São Paulo, mas eu sou aqui de Niterói, e eu vi uma oportunidade de negócio o dia que me contaram que lá na Inglaterra existia um papel em que as pessoas plantavam, depois de receberem aquele papel como uma carta, como um convite, a pessoa plantava e aquele papel não virava lixo, ele nascia, ele tinha vida. Então, fiquei encantada com isso e vi que era uma oportunidade de montar um negócio que estava focado em sustentabilidade. Isso há 11 anos atrás, 13 anos atrás, desculpa, com todos os desafios, quando se começava ainda a falar de sustentabilidade, quando a gente falava de um produto sustentável e que as pessoas falavam, ah, mas isso é mais caro, né? Tudo que é assim, que nem se falava do orgânico, né? Ah, mas isso é mais caro. Quer dizer, a gente vem 13 anos trabalhando. Aqui nós temos uma fábrica aqui em Guaxindiba, em São Gonçalo, em que a gente tem um trabalho muito bacana de geração de emprego e renda aqui com a comunidade local.
e produzindo esse papel reciclado focado em sustentabilidade. E aproveitamos, como é um produto sustentável que não vira lixo, a gente também aproveitou e vimos que tínhamos que desenhar a nossa cadeia de valor do nosso negócio, envolvendo todos os stakeholders, focado também na questão da sustentabilidade. Então, quem fornece o papel que a gente recicla hoje é a cooperativa de catadores aqui da região. Criamos o programa de geração de renda e diminuição da pobreza local, só empregando moradores aqui da comunidade. Né? Temos um trabalho com as mulheres, hoje temos uma líder comunitária que envolve 15 famílias na comunidade, que a gente repassa alguns trabalhos para essas mulheres. Então, nosso sistema de água é todo fechado, de reuso. Então, realmente, a gente foi desenhando como negócio a questão da sustentabilidade. E a gente fala assim, né, que sustentabilidade é inovação com consciência. Então, todas as nossas práticas aqui na empresa, a gente olha e fala assim, como eu posso fazer isso de uma maneira melhor para mim e para o planeta? Né? Então, assim, só compartilhando um pouquinho, obrigada pela oportunidade de poder contar um pouco da nossa história. Maravilha, maravilha. Leonardo, está provocado a dar um exemplo tão bonito quanto esse. Bom, primeiro, parabéns pela história da Andrea. É muito legal ver, né, quando a gente empreende por oportunidade, que a possibilidade de prosperidade do empreendimento é maior. Muito diferente quando a gente está trabalhando ou empreendendo por necessidade. Muitas vezes o empreendedorismo por necessidade, na lógica de quem está empreendendo, ele é temporal, ele vai ser curto, ele vai ser passageiro, ele vai ser transitório, porque na verdade, a pessoa preferia, talvez, estar trabalhando com a garantia dos seus direitos, né, com as suas férias garantidas, e não estar empreendendo. Quando a gente percebe que esse empreendedorismo por oportunidade ele acontece, a possibilidade daquele negócio prosperar é muito maior. E quando a gente trabalha, né, hoje em dia, com uma gama de empreendedores que estão operando no contexto da necessidade, a gente fala que não é uma opção para ele. Na verdade, é a única coisa que ele pode fazer. E quando o empreender ele não é uma opção, muito dificilmente a gente consegue entender que são projetos que crescem, ou que aquele cara consegue, no meio do processo, entender que ele verificou uma oportunidade e mudar um pouco dessa questão do mindset dele e começar a operar dentro de uma outra lógica. Então, a gente aqui do CIEDES, que trabalha com um público, uma população, né, vulnerável, que está empreendendo por necessidade, porque não tem uma outra opção, o que a gente tenta fazer dentro dos nossos processos aqui é, ao longo desse processo de orientação para o negócio dele, principalmente nesse período pandêmico, que a gente percebeu aí uma gama grande de pessoas querendo empreender, é fazer com que ele possa descobrir o prazer de empreender, que aquilo não necessariamente é a única forma que ele tem de sobreviver, ou que ele pode encontrar prazer e perceber que aquilo que ele está fazendo tem sim e pode ser agregado um certo valor para trazer algum benefício, um bem-estar na prática do fazer e na prática do empreender. Né? Que muitas vezes, naquela percepção, por vezes até distorcida realmente, esse cara não entende muitas vezes que tem um prazer associado ao processo, que ele consegue ter que desenvolver outras habilidades, porque ele está sempre à espera de um convite, de uma chamada de emprego ou de um trabalho que garanta uma certa estabilidade para ele. Então, hoje, para a gente que está trabalhando nesse processo, que tem um volume grande de pessoas hoje buscando empreender, o que a gente tenta fazer era, bom, como que a gente pode tornar esse processo de empreender um aprendizado bom para você, um aprendizado que você consiga estabelecer para você condições de trabalho e, quem sabe, perceber que empreender para você pode ser uma opção também. Mas é bem dentro desse contexto que a gente tem trabalhado, nessa dificuldade que a gente tem trabalhado, porque geralmente, né, o empreendedorismo por necessidade ele vem em cima de segmentos, de setores de base. Então, a gente está falando geralmente de setor de alimentação, de serviço geral, né, de um cuidado de cuidado e higiene pessoal. E muitas vezes as pessoas não conseguem ver como se diferenciar nesse setor, de como trabalhar um diferencial. Então, o que a gente tenta trazer é sempre buscar
trazer o contexto da inovação para ele, trazer o contexto da inovação local, né, que é um outro elemento que a gente trabalha muitas vezes, né? Esse cara está dentro de um território e quando você fala, pô, como é que eu vou inovar fazendo unha? Como é que eu vou eu vou inovar fazendo uma quentinha? Mas entender para ele que a inovação dentro de um contexto local, de um território, né, que geralmente é sensível, como é que ele pode trabalhar isso e fazer com que aquele projeto seja prazeroso a ponto de ele identificar que aquilo para ele pode sim ser uma porta de saída interessante, que não é algo transitório, que não é algo passageiro, mas é algo que ele possa perceber, legal, gosto disso, quero fazer isso, e com isso certamente a possibilidade do negócio dele prosperar para mais tempo é melhor. Então esse é o contexto que a gente trabalha, o que a gente tenta fazer aqui com os nossos empreendedores. Não tem sido um trabalho fácil, porque o tempo todo a gente se depara, né, com a pessoa que entra nos nossos processos aqui também pedindo emprego, mas aí a gente tenta sempre melhorar também esse processo para que seja um aprendizado para ele e que fique dentro do processo formativo também, se ele for mudar de emprego, se for continuar empreendendo, que pelo menos ele carregue alguma coisa desse nosso processo. E vamos tocando em frente. Eu queria, Andréia, como você também lidera grupos de mulheres empreendedoras, eu vejo, vamos dizer assim, uma propensão à mulher nesse mundo moderno, que é um mundo de trabalhos massificados, de trabalhos em rede, de trabalhos mais cooperativos do que competitivos, a mulher tem um destaque maior. Então, eu queria que você pensasse, elaborasse um pouco em cima disso e se tivesse algum comentário sobre, nesses grupos, mulheres chefiarem homens. Deixa eu fazer uma observação antes da André responder. André, um dado que a gente trouxe que eu fiquei muito surpresa e eu queria compartilhar aqui com vocês e com quem está ouvindo, que o GEM, né, o Global Entrepreneurship Monitor, eles fazem pesquisas do perfil empreendedor do Brasil e do mundo, compara com outros países, e diz que 24 milhões de mulheres são empreendedoras no Brasil, o que corresponde a 49% dos empreendedores do país. Mas, quando a gente fala especificamente dos empreendedores por necessidade, as mulheres, correspondem a 55%. Quer dizer, a gente tem mais mulheres realmente que empreendem por necessidade, e aí tem tudo a ver com esse contexto aí que o Alqueres, a André e o Léo estão trazendo. E aí tem um trabalho enorme aí da Andréia com o programa de empreendedorismo feminino também da fundação do Banco Goldman Sachs, né? Eu acho que você podia falar sobre isso também, Andréia. Obrigada. Só para anexar a pergunta. A gente tem, quando o Léo traz essa questão, né? A gente, como o meu público, inclusive, que a gente emprega na empresa, é isso aí mesmo. A segurança deles é ter CLT, né? Quando a gente pensa nesse viés do feminino, né, que essa pesquisa mostra aí que temos mais mulheres empreendemos, infelizmente tem um lado muito cruel também em cima disso. Porque é a mulher que depois que ela tem um filho, ela normalmente ela sai do mercado de trabalho, né? Ou ela é demitida, tudo isso. Então ela acaba indo até empreender, eu acho que esse número aí tem muito dentro desse número, porque as mulheres acabam indo, às vezes, empreender, é porque elas foram mandadas embora depois de uma maternidade, né? Depois de ter um filho. Na Rede Mulher Empreendedora, o trabalho que a gente faz, até a gente tem uma fala muito legal que a gente fala assim: nasce um neném, nasce uma mãe e nasce junto uma empreendedora. E a gente fala assim, olha, e às vezes a mulher até, ela começa a ter um negócio por necessidade, ela fala, ai meu Deus, será que eu vou dar conta? E tudo. A gente também tem uma fala que a gente diz assim, querida, se você numa mesa já pegou um frango e teve que compartilhar e dividir um frango inteiro e distribuir os pedaços entre tua família, você é uma empreendedora. Né? Porque dá o peito para um, coxa para o outro, asinha para não sei quem, quer dizer, se você consegue harmonizar essa questão, você é uma empreendedora. As redes hoje que a gente, né, faz parte, justamente a própria Rede Mulher Empreendedora, que eu tenho o maior orgulho de ser embaixadora aqui no Rio, justamente a gente trabalha para fortalecer essas mulheres para elas tocarem seus negócios, ou por necessidade, ou porque
viram alguma oportunidade de mercado, ou porque, né, foram forçadas a estar fora do mercado de trabalho, para que elas realmente possam se sentir fortalecidas para tocarem melhor os seus negócios. Porque, assim, a gente acredita que quando a mulher, né, ela tem essa independência econômica, ela consegue, inclusive, romper aí, que aí a gente vai mais fundo, né, falar dos relacionamentos abusivos, de um próprio trabalho em que, né, ela tem algum assédio. Então, a gente procura, assim, na rede, fortalecer economicamente as nossas empreendedoras, para que elas possam fazer melhores escolhas, né, e serem felizes tocando seus negócios, ou mesmo quando elas decidem que elas não querem ter um negócio, elas querem trabalhar e ter uma carteira assinada e tudo isso. Eu acho que esse é o papel que a gente tem enquanto mulher, de apoiar realmente uma a outra, respeitando essa escolha, né, do que ela queira. Mas, Andréia, fala também da mulher como chefe, chefe de homem. Eu acho que a gente tem um caminho que a gente vem conquistando, né? Não é fácil, porque vamos supor, eu pensando mesmo na minha empresa, tá? Quando a gente começou Papel-Semente, de mulher, quando começou, só tinha eu, né? Depois, com o tempo, e até pela questão de certificação como empresa B e tudo, a gente foi aumentando o número de mulheres no negócio. Mas sempre foi um desafio muito grande, né? Mas um desafio grande por conta dos homens, viu? Porque para mim sempre foi muito tranquilo, né? Mas às vezes os homens, os meninos, eles talvez podem ter, sei lá, algum incômodo, né? Mas assim, eu sempre fui muito direta, muito reta e sem história. A gente está falando de trabalho, né? De relação de trabalho, de relação de prestação de serviço. Então a gente tem que olhar para o outro e enxergar no outro uma complementariedade, né? Então, poxa, ela é minha chefe, né? E eu sou homem, o que que eu faço? Né? Então, assim, eu acho que os homens que precisam se preparar para isso, porque as mulheres estão indo para os lugares que elas merecem e queiram estar, então, nos seus cargos de chefia, nas suas posições de liderança. Então, os meninos que têm que correr atrás e saber que vão ser liberados por mulheres muito competentes. Pegando um pouquinho, acho que só desse gancho que a gente estava falando das mulheres aí, a gente, hoje, na verdade, os novos negócios, o número de novos negócios que são abertos, o número de empreendedoras já é maior, empreendedoras mulheres já é maior do que empreendedores homens, né? Ao passo também que o número de empresas que abriram, elas são empresas sem nenhum funcionário. Então é muito comum, é muito interessante a gente perceber esse dado, que por mais que a gente tenha criado mais empresas também por mulheres, a gente entende que essas empresas não têm nenhum funcionário, que muitas vezes isso caracteriza por si só essa questão do empreendedorismo por necessidade, né? Que é a lógica hoje de que a pessoa abre muitas vezes para ter porque ficou desempregada, esse tipo de coisa. E eu percebi também no movimento aqui dentro dos nossos projetos que em alguns casos de mulheres que decidiram empreender e empreender para que elas pudessem ter tempo para lidar com as múltiplas jornadas que elas tinham. Então, muitas vezes também, eu já peguei casos de mulheres que empreendiam porque ela falava, olha, se eu ficar numa empresa 8 horas, ou num cargo muitas vezes de chefia, de direção, elas não conseguiam dar tempo para a vida pessoal, para os filhos, né, para aquilo que ela gostaria de se dedicar. E elas vinham trazendo essa questão que o empreender para elas eram dentro de uma habilidade, de uma competência que elas tinham e de uma habilidade que você bem colocou, quer dizer, de gerenciar um tempo, de ter essa capacidade de fazer mil coisas ao mesmo tempo, de estar atento aos detalhes, de poder fazer o seu tempo de trabalho e adequar a vida delas ao empreendimento. É lógico que certamente tem uma adequação na questão de renda, uma adequação, né, no estilo, muitas vezes, de vida, mas como uma opção mesmo para dar pesos, dar os pesos certos, né, para aquilo que é importante para a mulher. Então, acho que dentro desse contexto todo que se fala da mulher, da posição da mulher de liderança, da questão, né, da mulher empreender, tem esse elemento aí que também é um movimento que eu percebo que tem sido forte, das mulheres falar, cara, eu acho que quero priorizar outras coisas na minha vida, família, bem-estar pessoal, né, o autocuidado, e o empreender para eles passam a ter um local ali interessante, baseado numa capacidade, numa habilidade que elas tinham. Mas aí eu passo para a André para poder falar um pouquinho aí sobre as características de uma empresa B.
falando agora de ser uma empresa B, de ter um negócio de impacto, e quando a gente montou, que eu contei lá atrás, no início do nosso papo, que é a Papel Semente, né? Quando eu vejo essa oportunidade de ter um negócio, né, um produto sustentável, eu falei, nossa, isso é o futuro, né? A gente hoje não pode pensar em ter uma empresa que não cuide do planeta, que não cuide das pessoas. E aí a gente começa já como negócio pensando nisso tudo, pensando, né, na nossa cadeia de valor. E aí, quando foi em 2013, a gente estava fazendo parte da Endeavor, como empresa que tem impacto na base da pirâmide, né, por conta dos catadores que a gente trabalha e por conta da comunidade, que são nossos colaboradores. A gente tinha sido selecionado na Endeavor e a gente estava um ano de mentoria, né, vivendo, e é uma coisa fantástica, a gente aprende muito, né, porque, assim, como eu comecei lá atrás empreendendo por necessidade, eu comecei sem competência técnica nenhuma, né? A gente vai. Eu não sei, gente, às vezes eu fico pensando, não sei nem como deu certo, né? Porque eu fazia para vender, o dinheiro entrava, você paga a conta, você compra o que precisa, repõe mercadoria, né? Então é uma coisa, uma loucura mesmo, que eu acho que é o que se vive muito hoje, quem faz por necessidade. Mas com o tempo e com o amadurecimento, a gente vai e adquirindo competências técnicas. É por isso que existem as redes, existem os programas do CIEDES, né, que é para a gente aprender a gerir melhor as nossas questões e os nossos negócios. E aí, quando a gente está com a Papel Semente lá na Endeavor, eu ouvi dizer que estava chegando no Brasil a questão dessas empresas B, né, que são empresas que se consideram, têm essa chancela de serem boas para o mundo, não ser só uma empresa a mais no mundo. E quando eu começo a ver as características que eles dizem que são essas empresas, né, porque isso nasce lá nos Estados Unidos e depois vem para a América Latina, em Chile, Argentina, e depois que chega aqui no Brasil, e aí eu começo a ver assim, o que é ser uma empresa que é boa para o mundo. Aí eu começo a olhar e falo assim, nossa, mas a minha empresa já é assim. Eu já tinha nascido um negócio que olhava para os seus stakeholders com essa questão do cuidado, né? Que pensava em cuidar do planeta, pensava em reuso de água, em não poluir, em gerar emprego e renda, aí cuidar, ter políticas com fornecedores. Eu falava, nossa, eu sou um pequeno negócio, eu já sou dessa maneira. E eu vou, então, pleitear para me certificar como empresa B. Aí eu queria aproveitar e deixar uma dica aqui bem legal. No site do Sistema B, a gente tem um negócio chamado avaliação de impacto, né? A avaliação de impacto é algo gratuito. Qualquer empreendedor pequeno, médio, grande, eu empreendedor, né, aquela que sou eu sozinha fazendo, mas que estou olhando o meu negócio e quero pensar nele como um negócio sustentável, eu posso preencher a avaliação de impacto do Sistema B, né, que a gente responde perguntas em cima de 5 questões, que é governança, clientes, comunidade, meio ambiente e trabalhadores. Então, a gente responde perguntas em cima desses 5 pilares e você vai vendo assim, nossa, eu não faço isso no meu negócio, mas eu podia fazer. Poxa, olha, isso daqui eu faço e faço muito bem, eu vou contar para todo mundo que eu faço isso. Então, a avaliação de impacto, quando eu comecei a preencher da Papel Semente, eu falei, nossa senhora, eu faço tudo isso, gente, mas eu sou uma pequena empresa, eu comecei empreendendo e fazendo a coisa dando certo, só que eu não fiz registro das coisas. Isso também acontece muito com o pequeno empreendedor, né? A gente vai fazendo, mas a gente acaba não anotando tudo que a gente faz, não, né? A gente não monitora nossos dados. Então, quando eu vi aquela avaliação de impacto do Sistema B, eu falei, nossa, agora é minha oportunidade de organizar o meu negócio e colocar ele bonitinho, falando de sustentabilidade e inovação. Então, quando eu preenchi aquilo tudo, depois, né, eu fui fazendo o que eu faltava, porque assim, eu tinha uma política de fornecedores na Papel Semente, né? Só que ela estava muito clara na minha cabeça e no meu coração. Eu não falava para os meus colaboradores e nem com os meus fornecedores aquilo. Lógico que eu sabia assim, eu não vou comprar de quem faz trabalho escravo, não vou comprar de uma empresa que polui, mas eu tinha que deixar isso claro para todas as pessoas envolvidas. Então, aí eu comecei a criar tudo isso no papel, né? E quando eu passei um ano estudando isso,
Aí foi muito interessante. E quando eu submeti para os Estados Unidos, para ir para auditoria, para papel semente ser auditada, e a gente vê, né, como seria a nossa performance nisso tudo, o pessoal falou assim, aí eles me retornaram, em um mês eu tinha todos os documentos para mandar, tudo bonitinho para ser certificado. Aí eles falavam, nossa, mas você foi muito rápida. Eu falei, gente, rápida não, eu passei um ano me preparando. Passei um ano preparando o meu negócio. Né? Então, assim, a gente tem que estar ligado nessas oportunidades que a gente pode ter para se melhorar como competentes do nosso, né, para ser melhor gestores dos nossos negócios e as oportunidades que a gente tem de melhorar o nosso negócio. Então, é nós e o nosso negócio. Então, assim, ser uma empresa B certificada, eu sempre digo que para mim é uma alegria, porque é a minha chancela de dizer assim, que não é, eu não, tudo que essa mulher fala aí é verdade, viu, gente? Né? Então, ter a certificação B para mim é isso, porque eu poderia estar contando um monte de história, tudo que a gente faz, mas ser uma empresa B é a chancela que diz, olha, é verdade o que a Andrea conta. E a gente tem a grata alegria de, pelo terceiro ano seguido, a gente está nas 5% global de pontuação no case de comunidades. A Papel Semente tem uma das melhores, 5% maiores pontuação global no quesito trabalho com comunidades. Então, é um orgulho para a gente como negócio e alegria poder compartilhar isso aqui com vocês. Muito legal, eu acho que foi uma intervenção boa. Eu vou passar para o Léo também para fazer uma intervenção final, e aí eu devolvo a palavra para a Júlia, tá? Porque eu acho que o nosso tempo bateu a duração do podcast. Leonardo, eu acho que uma coisa interessante agora que a Andrea falou é o seguinte: uma pessoa começando a fazer e acreditando, mesmo que ela não saiba toda a extensão do que vai conseguir, aquilo, uma coisa vai puxando a outra e o negócio acaba ocorrendo. Qual é lá a experiência dessas atividades que você coordenou no projeto Gênesis ou no CIEDES, enfim? O que é que você poderia nos dizer a esse respeito? Eu acho que como experiência, né, buscando muito, fazendo um comparativo lá do Gênesis, da época que eu comecei a trabalhar em empreendedorismo, para hoje, é muito interessante como a gente percebia essa movimentação do empreendedor, né? Ali, numa incubadora cultural, que era gerenciada pela Júlia Zardo, foi quando eu tive a primeira experiência de entender esse empreendedorismo que muitas vezes nascia da questão do propósito, né? Que hoje está muito em voga, mas que naquele momento era algo novo, né? Com os negócios de impacto que não se falava naquele momento e que depois tomam força, porque sempre foi uma dificuldade como isso ia se financiar. E em contraponto, trabalhando com projetos na parte de tecnologia, onde você tinha uma procura praticamente diária de investidores para aqueles negócios, onde você tinha um tempo de maturidade de um negócio mais reduzido. E passados aí 20 anos, basicamente, está trabalhando com projetos de empreendedorismo de base, com projetos de empreendedorismo social ou e projetos socioambientais, né? Que tem uma outra característica, que tem um outro charme, obviamente, eu me identifico muito com esses tipos de negócio, mas que continuam tendo os mesmos desafios. Se a gente pega isso na lógica do empreendedor por necessidade, a gente entende que ainda existe uma dificuldade daquele cara, muitas vezes, para o capital de giro, para o capital inicial, para comprar ou a farinha, o chocolate para poder fazer o brigadeiro, que seja. Então, os problemas, na realidade, de uma empresa, ela também acontece muito para essas questões dos empreendedores por necessidade, né? Porque quem financia essa pessoa? Como que eu acesso a crédito para isso? Como que eu consigo acessar essas plataformas digitais para poder comercializar e divulgar os meus produtos, uma vez que eu não tenho esse entendimento, eu não tenho, né, uma formação sei lá, mínima de design ou de tecnologia para poder entender como que isso funciona. Então, acho que assim, pela experiência, é incrível ver como que a gente muda o perfil do empreendedor, mas os problemas ainda continuam sendo muitos aqueles mesmos problemas de base, né? O acesso à renda, o acesso à educação, o acesso estruturante, muitas vezes, para esses caras fornecer um serviço mínimo que seja. Mas, de tudo, acho que existe essa confiança no futuro e o CIEDES é essa instituição.
a gente tem isso, né? A gente cria rede para prosperidades, né? Aqui é a nossa missão, e criando a confiança no futuro. Né? O meu presidente chegou para a gente agora com um novo mote do nosso planejamento estratégico, que ele fala muito de uma nova arquitetura de oportunidades. Como que a gente cria essa nova arquitetura de oportunidades e a gente cria um novo contrato social cuja base é cuidar um dos outros. E aí, quando eu olho isso que ele fala, né, dessa nova arquitetura de oportunidade, de criar um novo contrato social, eu fico me perguntando que a gente consegue isso muito por esses projetos de base, muitas vezes, por esses projetos de impacto que estão dentro das comunidades. E isso fortalece um pouco a atuação do CIEDES. E eu, sendo, né, uma cria desse setor, desse meio do empreendedorismo, e agora fluindo muito nesse 2,5, nesse setor 2,5, eu sou aqui tento ser um dinamizador junto com o CIEDES para poder trazer e melhorar a condição de quem quer empreender, seja por oportunidade, seja por necessidade, sempre tentando fazer que esse seja um processo de aprendizado para ele, que fique alguma coisa independente, né, dele seguir o negócio ou dele conseguir uma carteira assinada, porque a gente entende que educação, conhecimento é o que fica, e toda vez que a gente puder fornecer isso da melhor forma possível, é o que a gente quer. E sempre dando espaço, né, para que ele crie a sua própria rede de suporte, porque ainda é assim, né, a criatividade ela se faz presente e ajuda, né, um dos outros para que as coisas aconteçam. E é nisso que a gente aqui do CIEDES, e eu particularmente, acredito. Gente, queria agradecer muito. A gente passou da hora aqui, depois vai ter que editar alguma coisa desse papo nosso aqui, mas eu acho que falou de coisas muito importantes, né? Muito interessantes, que é esse recorte da mulher, né, dentro do empreendedorismo por necessidade, do jovem, dos caminhos que a gente tem que achar, né, muito criativos. Eu acho que um desafio que fica até para essas redes de apoio é, é como se fazer conhecer, né? Porque existem realmente instituições que dão o apoio ao empreendedor. A Rede Mulher Empreendedora, que a Andréa aqui trouxe, o CIEDES, que o Léo trouxe, com ações de várias frentes, e aí eu falo até dos nossos programas aqui da Firjan, SESI, Firjan Senai, dos cursos todos de formação que a gente tem, cursos curtos, cursos longos de educação profissional. Eu acho que assim, existe uma estrutura, é claro que não é suficiente, mas a gente tem que se fazer conhecer, né? Para aumentar o acesso, aumentar aí o alcance desses programas também para essas populações que às vezes não estão tão incluídas digitalmente, não acham essa informação de forma tão fácil. E, enfim, eu acho que isso é um desafio também institucional. E aí, com isso, eu queria agradecer muito a presença de vocês. Esse foi mais um episódio aqui do Pensa Rio, dessa vez com a pauta empreendedorismo por necessidade, como a gente apoia os pequenos negócios e transforma eles em grandes oportunidades. E a gente sempre recebe aqui perguntas, críticas, sugestões. Então, se você tem algum tema, você pode enviar para o nosso e-mail, que é casafirjan@firjan.com.br, com o assunto Pensa Rio. Ou você pode acessar o nosso Instagram, que é @casafirjan. Lá no Instagram você tem toda a agenda de conteúdos aqui da Casa Firjan e você pode ver os nossos próximos episódios aqui, os assuntos, e você não deixa de seguir e favoritar esse programa aqui no seu agregador de podcast. Então, obrigada a todos vocês. Até a nossa próxima edição.